que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E o versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. E o versículo 11 diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E o 13, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, né? Muito bem, graças a Deus. Vou pedir ao pastor Divar para fazer a oração e logo estaremos ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Graças a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo. Peço desculpa pelas falhas aí que ocorreu, mas graças a Deus o resto bem. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua casa, para a tua presença. Eu te louvo pela vida, meu Pai, da tua igreja, desse ministério, dos teus servos, meu Pai, que estão ao seu lado, nos assistindo. E que nesta manhã, meu Pai, eu possa estar usando, Deus, o nosso pastor, que vai ministrar a tua palavra, Pai, nesta manhã. E que todos que estão no seu lar, Senhor, possam ser alcançados, possam ser edificados, possam ser renovados, Senhor, através da tua palavra, ó Deus. Que o teu Espírito, ó Pai, continue na direção, meu Pai, das nossas vidas, da tua igreja, na direção, meu Pai, do teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, nos alimenta, meu Pai, através da tua palavra, para a glória, Senhor, do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus. Esta luva tem o elástico um pouco meio apertado, e às vezes a gente coloca e ele fica... Graças a Deus, que Deus nos tem dado esta oportunidade de trazer o ensino da palavra de Deus nesta manhã. A palavra do Senhor para aqueles que servem a Deus, ela é o pão, ela é a nossa direção, ela é o nosso conforto, ela é o nosso consolo. A palavra de Deus é vida, e a palavra de Deus é quem nos norteia para que nós possamos aproximarmos mais de Deus e chegarmos mais a Ele. Como pão, ela vem alimentar o nosso espírito, vem alimentar a nossa alma, né? Como consolo, vem nos consolar nos momentos de nossas aflições, das nossas angústias, dos problemas que nos afligem, mas sabemos que ela nos traz o consolo para a nossa vida. Estamos vivendo num mundo que, independente do que está passando, mas sempre nós nunca estamos isentos de passar por aflições, por momentos difíceis na nossa jornada. Mas a palavra de Deus nos consola, nos conforta, e sabemos que ela alimenta a nossa esperança quanto ao porvir, quanto à eternidade. E isso não faz com que a gente não venha se abalar,
e a gente vem sempre estar permanecendo firmes diante de Deus. E ai de nós se deixá-lo, ai de nós se abandoná-lo, ai de nós se não seguirmos. E assim é importante que nós venhamos não só meditar, mas refletir e guardar a palavra de Deus nos nossos corações, a palavra de Deus nas nossas vidas. É de suma importância que nós venhamos estarmos alicerçados na palavra do Senhor. É através dela que nós aqui, neste mundo, possamos sempre ter a convicção de que nós chegaremos a Deus, porque quem guarda a palavra nunca será abandonado, nunca será desprezado pelo Senhor nosso Deus. Então, é importante a gente estar ministrando, ensinando a igreja do Senhor, para que a igreja possa caminhar nas pisadas dos profetas, nas pisadas de Cristo, para que possamos alcançar as promessas que o Senhor tem para nós. E as maiores promessas não é aqui, as maiores promessas que nós temos é na eternidade, é descansar eternamente na eternidade. Na lição de hoje, a lição 9, conforme já lemos o epígrafe da lição, o tema, os mistérios da unidade revelada. Veja bem, mistério da unidade revelada. Vamos ver que mistérios são esses. O objetivo geral da lição fala: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos, o específico, ele nos diz assim, que os específicos, o primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seria um só povo, integrante de um mesmo corpo. Então, judeus e gentios faz parte, seria integrante de um mesmo corpo. Tópico 2, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro e último, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. São esses 3 objetivos específicos que estará sendo ministrado nessa manhã. O único meio, o único caminho que o homem tem para conhecer esses mistérios, e é um grande privilégio para o homem, é o acesso, é somente às Escrituras Sagradas, somente a Bíblia Sagrada, as Escrituras. E é através dela que nós temos o privilégio de termos acesso aos mistérios que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos. Então, o caminho que nos levam a que nós venhamos ter acesso a esse conhecimento dos mistérios é a palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento está exposta e revelada através dos profetas. E no Novo Testamento está os mistérios revelados através dos apóstolos
né? Esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, né? Esse mistério, veja bem, esse mistério se mostra em Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a esperança da glória, edificando a sua igreja, né? Edificando a sua igreja, graças a Deus, que a igreja foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículos 6 e 7, quando ele pergunta aos seus apóstolos, e pergunta e fala: e vós, que dizeis que eu sou? Quem sou eu? Pedro fala: um diz que tu és Jeremias, outro diz que tu é um dos profetas, e assim foi falando. Mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo volta para Pedro e fala: que não foi a carne, que não foi o sangue que revelou a Pedro, mas o Deus Pai, mas foi o Pai que estava no céu, que revelou a Pedro. E naquele momento ele expressa: e sobre esta, eu digo que tu és Pedro. E ele fala: tu és Pedro, ou você é Pedro. Mas eu digo, sobre esta pedra, ele está falando esta, veja bem, o pronome esta, está com a pessoa, com o interlocutor, não é com o receptor, está com o interlocutor. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se ele está falando que a igreja foi edificada nele, né, em Cristo, né, não foi edificada em Pedro, foi edificada em Cristo. Portanto, a igreja do Senhor, desses mistérios, a gente sabe que ele é o edificador da igreja do Senhor. Privilégio para o pecador, privilégio para nós, que fomos edificados em Cristo Jesus. É um grande privilégio. É preciso saber que Deus revelou isso aos simples, né? Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, aos 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10, você observa que as coisas espirituais não são entendidas por qualquer pessoa. As coisas simples, às vezes elas vêm e confundem os sábios, né? As coisas que não são, às vezes confundem os sábios. E aí ele fala que os simples, né, entenderão e compreenderão pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito Santo do nosso Deus, é através dele. Portanto, é um privilégio que Deus revelou isso aos simples, porque o exaltado, quando fala simplicidade, aqui fala das pessoas humildes, mas quando fala humilde de coração, né? Humilde de coração, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 12, que fala sobre a questão das bem-aventuranças. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Antes, né? Antes, foi estabelecido lá na eternidade pelo nosso Deus. Só Cristo pode proporcionar isso para a sua igreja, ou seja, esses mistérios só poderão ser revelados, proporcionados à igreja, ter o conhecimento deles através de Cristo, através do Senhor Jesus, né? E o meio, é o que eu falei atrás, somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério, né? Só a palavra do Senhor. Você sabia disso? E aqui na introdução, a gente pode dizer: Paulo e os demais apóstolos, bem como o profeta do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto, né? Do versículo 1 até o versículo 4, a gente estará vendo esses conceitos bíblicos, né, de mistério. O capítulo da leitura do capítulo 3, versículo 4, versículo 6, como esses mistérios servem ocultos nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, né? Esses são os pontos
e importante que a gente estará analisando. Deus revelou os mistérios que esteve oculto. Deus revelou. Tópico primeiro diz: o mistério oculto no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, que foram homens que usaram a palavra de Deus e que foram os canais do Espírito de Deus para levar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus, né, aos homens, né? Mas mesmo assim, revelado claramente, eles ainda não tiveram esse discernimento, né, dessas promessas, da questão desses mistérios, né? Então, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiados, né? Eles achavam, só nós que temos esse privilégio, fomos separados, Deus nos tirou, né, do meio dos gentios, de todos, e nos fez um povo, ser uma nação sua. Então eles achavam que eles eram os exclusivos, mas desde o princípio, se você ler o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, e Deus fala para Abraão, que em Abraão, né, toda a família da terra seria abençoada, já estaria incluindo os gentios. Os gentios já estavam dentro dessa palavra. Todas as famílias da terra seriam, né, abençoadas em Abraão. E Abraão, é demonstrado, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, você vê que demonstra que Abraão é o pai da fé. E nós, amados irmãos, a nossa ligação que nos leva a ter esse vínculo é a nossa fé. Crer que Jesus é o nosso Senhor, crer que Jesus é o nosso libertador, crer que Jesus é o nosso Salvador, crer que Jesus morreu por nós. É através da fé que a gente, né, tem esse privilégio, graças a Deus. O conceito bíblico de mistério, do grego, veja bem, no grego, a palavra mistério quer dizer mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Dentro do grego poderia ser um segredo ou uma doutrina secreta, né? Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, né? O versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta que é o texto básico que nós estamos estudando. Graças a Deus. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, né? Colossenses 2, versículo 18. Ou seja, do falso misticismo. Achava que esses mistérios era a exclusividade de algumas pessoas, mas através da pessoa de Cristo Jesus foi revelado a todos quanto crerem em Cristo Jesus, e não só a questão de crer, mas seus seguidores, a sua igreja, graças a Deus. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta, né, e que agora foi desvendada em benefício de todos, foi desvendada. Agora o judeu não pode dizer que ele é exclusivo. Não. O gentio também tem parte. O gentio também faz parte. Não estou falando aqueles que estão fora, porque ainda mesmo que são chamados, mas todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. 1 Timóteo, né, capítulo 12, versículo 4, fala sobre a questão desse desvendamento, que é esse benefício que alcançou a todos, que nos alcançou a todos quanto venham a aceitar. O item 2 diz assim: o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como.
que aparece no texto com valor circunstancial. No outro século, não foi manifestado como agora. Versículo 3 do texto, no capítulo 3, versículo 5. Veja bem, aí, esse advérbio como, ele aparece no texto com um valor circunstancial. Bom, nós vamos dar aula de português. Com valor circunstancial. E aqui vem, está escrito lá no texto. Noutros séculos passados, não foi manifestado como agora. Ou seja, Cristo é a revelação de todo este mistério. Cristo é a revelação de todo esse mistério. E Ele foi quem uniu judeus e gentios. E graças a Deus. Esta expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claro ou claramente como agora foi desvendado pelo Espírito, né? Não foi, mesmo que às vezes eles viessem achar que tivesse algum que viesse ter algum conhecimento, mas que na verdade o que veio ser estampado, o que veio ser aclareado, o que veio ser revelado foi agora através do Espírito Santo. É comum a pessoa colocar um véu na sua frente, um pano na sua frente, né? Eles pode até ir no direcionamento, ele pode até ir no rumo, mas ele pode não chegar naquele rumo, naquele local onde ele era determinado para ele chegar. Está vendado, está vedado ainda, mas através do Espírito Santo foi desvendado tudo isso. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Não quer dizer que anda a nova aliança. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? E a gente vê os textos aqui. Os mistérios profetas da antiga aliança. O irmão sabe que nova aliança, a antiga aliança e aí a nova aliança. Os profetas faz parte da antiga aliança. Também nós não vamos dar aula aqui sobre a questão das alianças, mas a gente cita somente para mostrar a divisão, a separação entre o velho e o novo. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, né? Gênesis, capítulo 12, versículo 3, foi o que eu mencionei, quando o Senhor chamou Abraão. Gênesis 22, versículo 18, em outras circunstâncias. Isaías 11, versículo 10, Isaías 49, versículo 6, Isaías 54, versículo de 1 a 3, 60, Isaías 60, versículo de 1 a 3, e Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Não dá para a gente estar em todas essas referências, mas são as referências que mostram a respeito do conhecimento que os profetas tinham sobre a graça chegar até aos gentios. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Aí é que estava a questão do desconhecimento. Eles não sabiam como isso iria acontecer, né? Como Deus faria algo totalmente novo. A operação, a forma como Deus fazia como deveria ser revelado. Que as barreiras raciais é o que havia, judeus, gentios, as barreiras raciais, as barreiras religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Ou seja, havia barreiras, aliás, haviam obstáculos no sentido religioso, ou seja, na parte religiosa e até mesmo na questão de etnia, essas coisas, né? Raciais, essas coisas. Seria rompida por meio de Cristo. Então Cristo quebrou a barreira. Lembre quando Cristo deu o último brado lá na cruz, que diz que tudo está consumado.
diz a história bíblica, está escrito que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Podemos dizer, aquela ação deu acesso não só aos judeus, mas todos quanto vierem acompanhar a Senhor Jesus, deu acesso a adentrar no lugar santíssimo. E o lugar santíssimo é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus. Graças a Deus. Deu esse direito que viéssemos nós adentrar lá nesse compartimento que é o lugar santíssimo. E aí, se você meditar na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, assim, o que diz? Hebreus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seria um só povo, integrante de um mesmo corpo. Veja bem, integrantes fazendo parte de um mesmo corpo, né? Corpo. E a gente observa que Paulo, nas instruções que ele dá para a igreja, ele fala sobre que Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte, somos os membros e tornamos-nos ligados a um mesmo corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Um só povo, integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto, né, que estava oculto, e que ia juntar os dois e fazer parte de um mesmo corpo. Era isso que os profetas não entendiam, era isso que os profetas não sabiam como ia isto acontecer. Mas por isso que foi revelado em Cristo Jesus. Do texto lido, capítulo 3, versículo 6 e versículo 10, você lê, você observa essa vinculação. Resumindo, diz assim: os mistérios da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiveram ocultos desde a eternidade, né? Estiveram ocultos desde a eternidade. O objetivo versículo 2 diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado os apóstolos e os profetas. Ou seja, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo e a ênfase que Paulo dá acerca do ministério revelado em Cristo. Quer dizer, judeus, conforme falei no início, achavam que eles eram exclusivos, mas através de Cristo uniu os dois povos, judeus e gentios, e formou-se a Igreja do Senhor. Formou a Igreja do Senhor, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, né? O processo de sua vocação, como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação, né? Capítulo 3, de versículo 1 ao versículo 3, né? E em outras passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado por homem algum. Veja bem, Paulo ele deixa claro que seu apostolado ele não recebeu por homem algum. Se você ler a carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele dá instruções sobre a ministração da ceia, ele diz: eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei. Veja bem, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E Paulo, após sua conversão, segundo a história, ele esteve em uma região por aproximadamente uns 3 anos, e nesse período aí, não é que ele teve grandes experiências com Deus. Depois ele voltou para Antioquia, e depois que ele voltou para Antioquia, foi separado com Barnabé para fazer a sua primeira viagem missionária. Ele não foi chegando, assim que chegou, que foi apresentado aos apóstolos, não foi designado imediatamente, não. Ele foi para a região das Arábias, segundo a história, e lá, e em Gálatas ele fala que teve lá, e aproximadamente uns 3 anos. Então ele teve esse período, e nesse período deduzimos que ele teve grandes experiências com Deus, e Deus falara com ele, como ele deveria desenvolver o ministério dele na pregação e no ensino da palavra do Senhor. E ao que ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Gálatas 1, e 16, versículo 1, Gálatas 1 e o versículo 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versículo 12, né? A sua chamada, né? Foi confiada pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, né? Paulo não, de forma nenhuma, duvidou e jamais se omitiu de fazer a vontade do Senhor. Não é como às vezes hoje muitas pessoas que se omitem de fazer o que Deus determina, o que Deus ordena para que venha a fazer. Às vezes Deus quer trabalhar com você, Deus quer te usar, mas às vezes você se esconde e se omite, e aquilo que Deus tinha que fazer através de você, não faz. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o ministério revelado é a igreja. Você, veja bem, em termos gerais, os profetas não sabiam como que isso acontecia. Mas em termos gerais, o ministério revelado é a igreja. É o que já falei, a junção entre judeus e crentes que formou a igreja do Senhor. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde o princípio, né? Desde sempre, desde o começo. E prossegue com a execução da obra de Cristo, né? E também com a criação de uma nova humanidade. Que nova humanidade? A igreja. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, né? Esta união se tornou a família de Deus e o corpo do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta grande obra que Deus realizara e que Deus viera manifestar esta grande revelação desse mistério, né? Por causa disto, hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? A comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas, né? Comunicação, tudo que foi revelado. O ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Ou seja, agora, esse mistério revelado recai agora sobre a responsabilidade da igreja. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Responsabilidade, porque a multiforme da sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja foi chamada, você foi chamado, meu irmão. A igreja foi chamada, foi para que você viesse, né, multiplicar, ser um multiplicador da multiforme graça, da multiforme sabedoria de Deus, do nosso Deus, né? Que tem que passar, não é você guardá-la, não é você colocá-la somente para ti, mas você tem que ser um grande porta-voz de divulgação desta multiforme sabedoria de Deus. Você vê que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação
desse ministério. Hoje está nas mãos da igreja, né? A igreja que tem essa grande responsabilidade hoje, né, de propagar e de levar a palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos deixando muito a desejar nesses últimos tempos. Mas eu louvo a Deus, porque através das circunstâncias que nós atravessamos, o mundo inteiro está tendo a oportunidade, através desse meio de comunicação social, o mundo inteiro está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a verdade. A magnitude do mistério, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoa, de etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes, todos nós somos um e participantes da mesma promessa, né? Gálatas 3, versículo 28, Efésios 3, versículo 6 e Colossenses 3, versículo 11. Versículo 11. E graças a Deus por isso, graças a Deus pelo que Deus fizera. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos estão aceitos em Cristo. Veja bem, onde todos estão aceitos em Cristo. Se os irmãos observarem, Atos capítulo 11, versículo 4, versículo 17. Mas tem outra circunstância. Atos capítulo 15, foi necessário que viessem fazer uma assembleia geral para discutir problemas que os judeus até então, e muitos apóstolos até então, não entendiam, não compreendiam. Porque o Evangelho chegou aos gentios. E chegaram até mesmo a repreender, e até mesmo quando Paulo chega a dar uma lição em Pedro, dizendo que quando viu os judeus, ele estava no meio dos gentios, mas quando ele via os judeus, ele corria, ele escondia, né? E Pedro foi um grande porta-voz de levar a palavra aos gentios, né? Entre eles nós podemos ver o centurião, né? Que orava a Deus, mesmo não sendo judeu, mas orava a Deus e Deus estava ouvindo as suas preces, o centurião Cornélio, e foi alcançado através da mensagem que o Espírito de Deus levou a Pedro ali, né? Mas até então, se você ler Atos capítulo 15, você observa que havia ainda uma certa barreira, uma certa dificuldade. Paulo esteve presente naquela reunião, mas fez várias observações. E lá, se você observar, entre todos os pontos, eles determinam o que pode e o que não pode. O que pode fazer e o que não pode. Entre todas as recomendações que não podia, por exemplo, a questão do sangue, né? Fez restrição. Porque os gentios tinham o hábito, né, de comer sangue, fazer coisas com sangue. Então foi restringido, somente o sangue. Porque o sangue, segundo a Bíblia, é vida. Graças a Deus. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos apóstolos e nações do mundo todo. E nações do mundo todo, né? É uma síntese aqui desse tópico. Terceiro, mistério pré-estabelecido por Deus, vou ser um pouco mais rápido agora. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Muitas pessoas falam assim, porque Deus, será que Deus não sabia? É evidente que Deus sabia. Mas Deus não é aquele que leva as pessoas pelo cabresto, conforme diz as pessoas que costumam prender animais. Não. Deus não sujeita o homem. Ele não traz o homem no cabresto. Deixa o homem fazer a sua escolha. Ele sabia que o homem realmente não ia
perseverar no que ele deixara, que ele orientara. Ainda que Deus o visitava todos os dias. E aí é que está a fraqueza do homem. Aí é que está as observações que Jesus falou com relação à questão ao homem. Sempre vigiando para que não entreis em tentação. Que tentação? A tentação da carne, a tentação do inimigo. Bom, são essas as tentações que vêm sobre nós. E quando cedemos? É porque Deus permitiu? Não. Cedemos porque demos ouvido ou à nossa carne ou demos ouvido ao nosso adversário. Só tem essas duas razões. E aí, deixamos a quem nos recomendou, deixamos o que é mais importante e seguimos o nosso caminho. É o que acontece com muitas vidas hoje quando sai da igreja. Vai fazer a sua vontade, vai fazer aquilo que, na verdade, Deus e o Senhor Jesus Cristo viera orientar que não deveria praticar essas coisas. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Primeiro, as riquezas insondáveis. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Versículo 8, né? Esse mistério é como se fosse uma riqueza insondável, né? Não tem forma de você imaginar, não tem jeito como você possa imaginar. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou, meu amigo? Você ser um privilegiado de Deus, de você contemplar o ser mais sublime. Eu não vou ser mais criado, não, porque Deus não tem questão de origem e criação. Deus é Deus, né? Não foi criado por ninguém. Então, você já imaginou um dia você estar na presença dele? Então, foi revelado essas riquezas insondáveis, né? Não tem mente que possa imaginar. A gente é como se fosse uma pequena molécula, o tanto que a gente imagina quanto é as grandezas do nosso Deus, né? E você vê uma molécula, você só pode contemplá-la através de uma lupa, de um microscópio bem preciso. E assim é as coisas de Deus no nosso pensamento. Achamos uma coisa, mas na verdade elas são insondáveis, são grandes, são grandíssimas, graças a Deus. A expressão se refere às maravilhas, você insondável, essa expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. É o que eu falei, né? Às vezes, uma pequena molécula tão minúscula que você só pode perceber através de um microscópio, de uma lupa, bem, com muita precisão, assim também chega na nossa mente. As expressões se referem às maravilhas e à providência divina que estão além do nosso entendimento, né? Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Imensurável. Esse capítulo, mesmo capítulo, os versículos 18 a 19. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade, né, do mistério que estiver oculto, né? Ele foi incumbido, consistia, foi incumbido em ministrar, é ensinar, é levar, é mostrar, né, a perfeição e a preciosidade desse ministério que estiver oculto, né? Até então, e graças a Deus que Deus nos revelara através do seu Filho. Proclamar, divulgar, anunciar essas dádivas, que proclamar, divulgar e anunciar são tudo sinônimos.
essas dádivas foram projetadas desde a eternidade. Ou seja, Deus já tinha no seu projeto, desde a eternidade, já era um projeto de Deus, sendo livremente concedida aos homens, por meio de Cristo, né? Livremente concedida. Às vezes, nós não valorizamos, nós não olhamos o que isto significa para nós. Mas é bom que venhamos atentar que o amor de Deus expressado através do seu Filho, através de Jesus, viera nos colocar numa posição que outrora nós não tínhamos esse privilégio, nem tampouco enxergávamos. Mas hoje, Deus nos deu esse privilégio de nós vermos a nossa posição e o nosso relacionamento com Ele. Às vezes nós não valorizamos isto, não valorizamos o que Deus fez por nós, e às vezes abandonamos, às vezes o deixamos, às vezes fazemos pouco caso, às vezes não voltamos a nossa vida inteiramente para Ele. Reflita, igreja do Senhor, reflita, pensa bem o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, né? Está em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 6. E a pessoa de Cristo que executou o plano foi o Senhor Jesus. O plano é estabelecido desde a eternidade, ou concedido desde do princípio. E Jesus, Ele veio executar o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 22, você confira todas essas referências que a gente está citando, porque se a gente for voltar para ler, a gente já está um pouco meio demorando no tempo, mas se a gente for voltar para ler, nos torna mais demorado um pouco. Mas é importante você observar, você atentar, você está ligado. Graças a Deus. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Tudo criou. Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que existe fora criado por Ele. E sem Ele nada do que há existiria, ou existia. Está falando de quem? Do Senhor Jesus. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 9. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, em tempo que ele achava que era conveniente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, está lá quanto à questão do tempo. Pedro, né, ainda que um homem leigo, mas foi um homem destemido, e o Espírito de Deus usou com muita ousadia, né? Deus não olha as capacidades humanas, mas Deus olha a disposição que o homem tem para ele usar. É isso que é importante na nossa vida. Muitas pessoas falam, eu não sei de nada, outros se gabam dizendo que sabe isso, que sabe aquilo, mas não se dispõem a fazer a obra de Deus. Outros que às vezes são leigos, mas são grandes instrumentos na mão de Deus. O que importa, né, conforme um pastor que eu tive, o que importa é a unção que a pessoa tem. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, né? Para que agora seja manifestado, segundo, né, o propósito que fez em Cristo Jesus.
assim o plano da salvação, que abrange o ministério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estivera de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo. Graças a Deus. E o plano divinamente pré-estabelecido, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não foi pelo pecado de Adão, o primeiro homem, que Deus vier. Então, já que Adão caiu, agora vamos ter um plano, outro plano. Não, não foi por isso aí. O plano dele já estava estabelecido, porque ele sabia que o homem ia cair, conforme falamos anteriormente. Então, e quando ele já planejou tudo, já arquitetou tudo, antes mesmo de criar o homem. Ao contrário, ele sempre esteve no controle, ou seja, Deus sempre esteve no controle, já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras e tempos. Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as eras e de todos os tempos. Não é igual ao homem, por mais sábio que seja, mas ele não sabe o que vai acontecer amanhã com ele, ou mesmo com as coisas. Por mais sábio que seja, ele jamais pode prever o que vai acontecer com ele amanhã. Mas Deus sabe, porque todas as coisas estão no controle dele. Glórias a Deus, e graças a Deus por isso. E as circunstâncias, nesse eterno propósito no templo, previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Em Cristo Jesus. O mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai. Desde quando? Antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. E a gente vai concluir, dizer, a igreja esteve oculta nas gerações passadas. Jamais um profeta imaginou como deveria haver a junção entre judeus e gentios. Para eles, ainda que em determinados lances vieram manifestar, expressar, mas eles não sabiam como seria essa junção. Mas Deus, em Cristo Jesus, revelou e fez essa junção. Cristo quebrou todas as barreiras. Cristo rompeu todas as barreiras. Cristo uniu judeus e gentios e formou um novo povo. Formou a sua igreja, a igreja do Senhor. E glória a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja. Então a igreja hoje tem a missão. A igreja hoje é incumbida. A igreja hoje tem essa grande responsabilidade de propagar e de levar a mensagem do Evangelho para as vidas, para o mundo. Para que o mundo também possa ser alcançado por esta graça, por essa dádiva de Deus. Glória a Deus. Que Deus nesta manhã possa falar ao teu coração, possa falar a você. Que Deus nesta manhã possa abrir a tua mente. E nunca esqueça de ler a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Porque não é o intelecto humano, não é a sabedoria humana, não é o conhecimento que eu tenho das coisas terrenas que nos faz revelar e entender a palavra de Deus. Mas só tem um, que é o Espírito Santo. Só tem um,
que fala conosco e nos revela. Por mais simples que você seja, simples que eu falo no intelecto, mas se você tem o Espírito de Deus, pode ter certeza que Ele fala contigo através da palavra revelada. Que a palavra de Deus é a revelação. A palavra é a revelação de Deus ao homem. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te confortar diante de todas essas adversidades, de todos esses problemas que nós estamos vivendo e atravessando nesse momento. Mas que a mão de Deus te sustente, igreja do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja na tua frente e que você possa olhar sempre para Jesus, conforme o escritor aos Hebreus. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é a revelação de Deus para a igreja, para o mundo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça e força nesse momento difícil. Sei que às vezes muitos têm perdido entes queridos. Sei que às vezes muitos têm passado por muitas aflições, mas sei também que Deus está cuidando, que Deus está velando por todos. Graças a Deus. Eu quero convidar o superintendente, o diácono Cláudio, para vir orar, encerrando esse estudo nesta manhã. Graças a Deus. Que Deus possa estar na frente de tudo. Cláudio. Pai do Senhor para os irmãos que estão em casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer essa oração aqui agora. Senhor bendito e soberano Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade que tivemos nessa manhã. E que essa palavra, Senhor, chegue em cada lar, em cada família, e que venha fazer, Senhor, aquilo para que a tua palavra foi enviada, para a restauração das famílias de lares. Nesse momento, Senhor, nós nos encontramos aqui e agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui em nome de nosso Jesus Cristo, que o Senhor Jesus venha ser a nossa força, como todos os dias tem sido em nossas forças. Amém. Antes das bênçãos apostólicas, eu quero dizer, eu postei no grupo o decreto de número 40.846, publicado dia 30, que dá o direito das igrejas abrirem com muitas restrições difíceis, até mesmo da gente se organizar para poder disponibilizar o espaço. Quer dizer que essas normas estão valendo a partir do dia 3. Ainda não está valendo, mas é a partir do dia 3. Às vezes alguns irmãos acham que já pode estar hoje. Não. Hoje nós estaremos discutindo como nós devemos organizar as coisas aqui para poder receber a igreja do Senhor, né? Às vezes eu quero que os irmãos leiam, eu coloquei no grupo aí, e observando as restrições, observe que nós temos que cumpri-la à risca, porque tem um item aqui que fala sobre a possibilidade, inclusive, de interdição. E o que quer dizer interdição? Está aqui, no artigo 9º, o item 4 diz: interdição total parcial do evento, da instituição, do estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização destinado desse decreto. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se nós não seguirmos a risca, eu estou falando aqui porque todos os irmãos que estiverem ao alcance poderão ver o decreto. Se nós seguirmos a risca, o evento que tiver sendo já pode ser suspenso, a igreja pode ser fechada
E aí a gente perde todas as oportunidades de estar frequentando a igreja. Que fala aqui interdição. Interditar é sob ordem de que irá lacrar as portas. A gente não poderá estar aqui. Então, temos que cumprir a risca o que aqui está determinado. Isso aqui não é questão de fé, irmão. Tem muitas pessoas que às vezes são cabeçudo, acham que é questão de fé. Ah, então não tem fé? Não é isso. Nós estamos... a Bíblia fala que a gente deve obedecer às nossas autoridades. E aqui não é questão de proibição de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus, não. É questão de prevenção. O problema é esse, é prevenção. Prevenção à saúde e à propagação desse vírus maligno que está aí. Então a gente tem que tomar os cuidados, porque a gente não sabe os contatos que a gente tem, por onde a gente entra, os locais onde a gente vai. A gente não sabe quem está e quem não está, às vezes, contaminado, né? Porque a manifestação do vírus não é assim. O sujeito está contaminado, encostou no outro, pegou e manifesta. Não é assim, né? Ele tem um prazo para que se manifeste. E para que a gente não venha ser um propagador do mal, desse vírus maligno, a gente tem que obedecer todas essas restrições. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria vida, a gente deve tomar essas precauções e esses cuidados. E hoje a gente estará abordando isso para que possamos tomar as medidas internas aqui para poder a gente receber a igreja do Senhor. Então, domingo já teremos o culto público aqui. Creio que até lá a gente já ajeitou tudo. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Que Deus possa abençoar o seu povo. E você que está dentro da sua casa, estenda as suas mãos assim. E fala: o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça e a bondade de Cristo Jesus, o Senhor, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre. Que falamos, amém. Que Deus abençoe, Maria.